Durante décadas, a disputa pelo domínio sobre as ondas foi essencialmente um jogo entre dois gigantes, os Estados Unidos e a Rússia. Desde a Guerra Fria, moscovitas e americanos travaram uma corrida silenciosa nas profundezas dos oceanos. Cada nação tentando posicionar seus submarinos mais longe, mais rápido e mais invisíveis do que os do adversário. Mas algo mudou. Em 2026, um terceiro jogador não apenas entrou na mesa, ele virou as cartas. A China, pela primeira vez na história, opera mais submarinos nucleares ativos do que a Rússia. E essa não é apenas uma estatística, é uma redefinição da ordem naval global. Para entender a magnitude dessa mudança, é necessário olhar os dados com clareza. A China atualmente opera aproximadamente 32 submarinos nucleares ativos, um número que inclui submarinos de ataque, de míssil guiado e de míssil balístico. A Rússia, por sua vez, mantém entre 25 e 28 submarinos nucleares operacionais, incluindo submarinos da classe Borei e dos tipos Yasen e Yasen-M. Os Estados Unidos ainda lideram por uma margem substancial, com 71 submarinos nucleares, uma frota que inclui submarinos de ataque rápido, submarinos de míssil balístico e submarinos de míssil guiado. Mas a tendência aponta para uma mudança. A China está adicionando submarinos a um ritmo muito superior ao americano. A ascensão da China não aconteceu do nada. Foi o resultado de décadas de investimento estratégico, uma doutrina militar reorientada para o domínio marítimo e uma capacidade industrial que simplesmente não tem paralelo no mundo atual. O carro-chefe da frota chinesa é o submarino de ataque da classe Chang, Type 093 e suas variantes. A China opera 9 desses submarinos atualmente, mas a história mais impactante está na classe Type 093B. Segundo avaliações recentes, entre 7 e 8 submarinos 093B foram produzidos apenas nos últimos 3 anos, um número que supera a quantidade total de submarinos de ataque nucleares que a China construiu nas 3 décadas anteriores. Isso não é coincidência. É o resultado de uma verdadeira revolução industrial naval. A capacidade de produção chinesa de submarinos excede a de qualquer outro país do planeta neste momento. O submarino Type 095, a próxima geração chinesa, terá aproximadamente 11 mil toneladas, do mesmo tamanho que um submarino Virginia-class americano, e utilizará reatores baseados em projetos russos, marcando um salto qualitativo significativo na tecnologia chinesa. A Rússia não cedeu sua posição por uma catástrofe ou por uma decisão estratégica deliberada. A queda foi gradual, silenciosa e estrutural. Trata-se de uma combinação de estagnação industrial, restrições orçamentárias persistentes e uma realocação de prioridades militares que priorizaram outras áreas da defesa nacional. Moscou ainda possui submarinos com projetos avançados, como os Borei e os Yasen, e capacidades estratégicas genuínas. Mas o ritmo de modernização da frota não acompanhou o crescimento chinês. Enquanto a China construiu submarinos em série, a Rússia lutou para manter e renovar o que já possuía. Esta é a parte mais consequente da história. Os Estados Unidos ainda são a potência naval mais poderosa do planeta, mas pela primeira vez em décadas, a supremacia americana sob as ondas está sendo questionada, não apenas em números, mas na geometria estratégica do Indo-Pacífico. A Navy americana opera 71 submarinos nucleares, mas seu ritmo de construção está sob pressão severa. Os 2 estaleiros que construem submarinos nucleares no Sejmal-Shield, Iowa Electric Boat e Newport News Shipbuilding estão operando além da capacidade. Segundo o Plano de Construção Naval de Longo Prazo da Navy de 2025, a força submarina americana pode cair para apenas 47 submarinos até o final da década, antes de se recuperar lentamente nas décadas seguintes. A frota não deve atingir 66 submarinos até 2054. Historicamente, os submarinos americanos operavam com liberdade quase absoluta nas águas da Ásia. Agora, a China está posicionando sua frota crescente justamente na região onde os interesses americanos são mais vulneráveis. Os submarinos Jin-class Type 094 chineses, armados com mísseis balísticos JL-2 e JL-3, são capazes de atingir alvos regionais e, a partir de certas posições, partes do próprio território americano, incluindo o Alasca, Guam e o Hawaii. Em março de 2025, o Comando Estratégico Americano reconheceu oficialmente que os submarinos Jin-class representam a primeira capacidade credível de dissuasão nuclear baseada no mar para a China. Isso significa que mesmo que os ataques terrestres americanos destruíssem grande parte da infraestrutura chinesa em um cenário de conflito nuclear, a China agora possui a capacidade, ainda que limitada, de responder com um segundo ataque a partir das profundezas do oceano. A Navy americana ainda possui uma vantagem decisiva. Seus submarinos são significativamente mais silenciosos e difíceis de detectar.
Segundo a Naval War College americana, submarinos americanos poderiam, teoricamente, rastrear e neutralizar submarinos chineses muito mais facilmente do que o contrário. Os Estados Unidos não estão cruzando os braços. A principal resposta estratégica americana ao crescimento naval chinês é o Pacto AUKUS, uma parceria trilateral com o Reino Unido e a Austrália, anunciada em 2021. O objetivo central é transformar a Austrália em uma potência submarina nuclear, posicionando submarinos americanos e britânicos em bases australianas a partir de 2027. A Austrália vai adquirir pelo menos 3 submarinos Virginia-class americanos na década de 2030 e, posteriormente, construir seu próprio submarino da classe SSN AUKUS, com tecnologia americana e britânica. O investimento total é estimado entre 268 bilhões e 368 bilhões de dólares ao longo de 30 anos. A ideia é criar uma base naval avançada mais próxima do Mar do Sul da China, reduzindo o tempo de resposta americano comparado a partir do Hawaii ou de San Diego. No fronte doméstico, a Navy americana está acelerando a produção dos submarinos balísticos da classe Columbia, a maior e mais complexa aquisição de submarinos na história americana. Em abril de 2025, a possibilidade de expandir a frota Columbia além dos 12 submarinos originalmente planejados foi levantada no Congresso americano em resposta direta às ameaças crescentes da China e da Rússia. O programa custa mais de 132 bilhões de dólares. Os analistas que acompanham essa disputa convergem em um ponto: a China não vai parar. Segundo projeções do Departamento de Defesa americano, a frota submarina chinesa deve crescer para 80 unidades até 2035. O Pentágono mesmo admite que a China pode superar os Estados Unidos no número total de submarinos até essa data. Mas números não são tudo. A qualidade importa tanto quanto a quantidade. Os submarinos americanos ainda são mais silenciosos, mais rápidos e mais experimentados em combate real. A China não possui tradição de guerras navais de grande porte. O país está construindo essa capacidade do zero, e isso leva tempo. O verdadeiro teste virá quando a China conseguir combinar sua capacidade industrial com avanços qualitativos significativos, especialmente no silêncio acústico de seus submarinos. Quando isso acontecer, a corrida sob as ondas estará fundamentalmente reconfigurada.